voltar, né, pro começo. Aqui, perfeito. Bom dia a todos e todas. Estamos indo para nossa aula 5, final de abril. Já se passaram um mês e meio do nosso semestre. A gente está caminhando para a segunda metade dele e ainda tem bastante coisa para ver. Mas é sempre assim, né? O semestre demora a acontecer e quando acontece, a gente já percebe que ele está pertinho do final. Hoje eu separei, primeiro, informes da paróquia. Nesse mesmo horário, no semestre que vem, eu vou estar oferecendo uma disciplina nova, uma disciplina optativa. Por quê? Porque vocês precisam de disciplinas optativas, né, de tópicos especiais. Eu vou oferecer um tópico especial na sexta tarde. E aí, professor, mas é à tarde? Sim, mas vai ser aula gravada nesse mesmo nosso esquema, né? Bom, se a gente não conseguir se livrar da pandemia até lá, o que eu acho muito, muito difícil, dado o nosso ritmo de vacinação. Então, a aula vai ser gravada, né, na sexta-feira à tarde, vai ser um tópico especial em ensino de história, né, um, olhando para as questões da história ambiental e da educação ambiental, como que a gente pode trabalhar isso, já que isso tem que estar atravessado por todos os nossos, tem que estar atravessando, né, enfim, todos os temas que a gente for trabalhar, né, segundo a LDB. E a disciplina de sábado de manhã, e a disciplina de sábado de manhã do semestre que vem vai ser justamente história do pensamento econômico, né? Então, o que isso significa? É uma disciplina que não é vamos dizer assim, a disciplina de concurso desse professor que fala com vocês. Então, é uma disciplina optativa, não é obrigatório fazer, né? Entretanto, vai ser uma optativa que a gente vai realmente se debruçar e tentar entender, né, as mais diversas formas de pensar a economia que surgiram a partir de 1500. Para o bem e para o mal, a gente vai usar apenas um livro, que é o. Deixa eu ver aqui, ele está aqui no meu desktop. Até abro aqui para vocês. Que é o História Econômica, é um livro atualizado. Aqui. Que é o História do Pensamento Econômico, uma perspectiva, que é do mesmo Hunt, que a gente vai usar na sala de aula hoje, mas também do Mark Lautzenheiser. E é um livro pesado, são 761 páginas, né, são 19 lições, mas esse sim é um clássico e é mais atual do que esse que a gente está falando. Ele foi publicado, essa última edição dele é de, não está aparecendo aqui, a terceira edição, não está aparecendo a folha de rosto, de 2013, né? Então eu chamo a atenção para vocês da atualidade desse texto, né? Hoje, aí, por isso que a gente vai se debruçar sobre um texto só, né? Ao longo do semestre inteiro. No passado, né, nas disciplinas de graduação do passado, o que acontecia, né, quando não se tinha essa a quantidade de textos disponíveis e também quando não se tinha a disponibilidade desses textos disponíveis, né? Muitas vezes as disciplinas de história contemporâneas eram feitas em cima de um, de dois livros, né? Do próprio professor mesmo da disciplina, ou de algum conhecido que ele tirava respaldo para fazer essa análise. E aí a gente conseguia ter uma ideia geral da disciplina de uma forma muito mais ampla do que pegar pedaços de outros textos, né? Então isso tinha esse ponto positivo. O ponto negativo é que se a gente não está pegando pedaços de outros textos, a gente está se fixando numa visão só, né? Mas eu acredito que a gente já tem capacidade de fazer uma leitura mais calibrada no sentido de não, não se permitir impactar demais por um autor, caso a gente não queira permitir se impactar demais por um autor. Então, fica o convite para vocês,
no semestre que vem, além de Contemporânea 2, que vai ser na quinta-feira à noite, a gente vai ter História do Pensamento Econômico no sábado de manhã e tópico especial de História Ambiental e Ensino de História na sexta-feira à tarde. Essas ministradas por mim, né? A gente tem que fazer o merchan das disciplinas para que vocês saibam quem é que vai dar e tal. Então tá. Hoje, né, a gente vai continuar olhando para essas questões do capitalismo no começo do período contemporâneo. A gente vai olhar para um texto de economia, um texto escrito por economistas, para economistas, né? E aí eu considero ele importante justamente por isso. Porque ele não é a gente não precisa ler tentando encontrar elementos de história, né? Tentando encontrar problematizações. A gente vai encontrar, quando a gente encontrar elementos históricos no texto, vão ser muito mais para amparar formas de compreender o funcionamento da economia, né? Nesse começo de incipiente de capitalismo. A gente vai olhar hoje para o liberalismo clássico, né? O liberalismo que está presente na formação dos estados burgueses, que a gente vai olhar mais para frente, né? Está presente nessas revoluções burguesas, né? Que vão se produzir nesse norte global e vão ter impactos no mundo todo. E aí hoje então a gente olha para esse liberalismo clássico, suas características, e vai olhar também para o socialismo científico, né? Essa doutrina econômica, a partir da doutrina econômica marxista. Justamente para poder olhar esses dois elementos em contraste um com o outro, né? Eu creio que se a gente não fizesse esse esforço porque no final das contas acaba saindo um esforço de comparação, né? Se a gente não fizesse esse esforço de comparação, nós logicamente entenderíamos, né, esses dois elementos, mas ficaria muito complicado entender a historicidade de cada um deles. Por que a historicidade de cada um deles? Né? O que é a historicidade de cada um deles? É perceber o quanto eles são datados, o quanto esses elementos eles permitem, enquanto olhar as características históricas, desses elementos, também permite para a gente ver o quanto essas ideias elas estão ligadas, né, a produção dessas ideias, né, elas estão ligadas ao contexto quanto elas estão ligadas ao seu próprio contexto criador, né? E às vezes a gente pega essas ideias ou determinadas pessoas pegam essas ideias tanto no liberalismo clássico quanto o socialismo científico e vão transportar elas para um determinado momento da atualidade, enfim, e aí vão tentar fazer com que elas façam sentido e uma tarefa muito difícil fazer com que elas façam algum sentido nesse momento, né? Porque elas foram produzidas num determinado contexto. Embora elas, né, logicamente, muito mais o liberalismo clássico do que a doutrina econômica marxista, né, tenham ecos no presente muito fortes. Primeiro, né, esse texto é um texto da editora Vozes, do Hunt e do Sherman. Eles fazem questão de colocar na capa que o texto está na 25ª edição. Se não me engano, eu não consigo ver direito daqui. Deixa eu olhar aqui. 25ª edição. O que significa isso, né? Um texto na 25ª edição. Significa dizer que esse texto ele já foi transformado diversas vezes, mas que houveram edições, né? Houve uma demanda por novas edições desse livro, e esse livro continuou vendendo, e vendendo, e vendendo, e vendendo. Essa 25ª edição é só no Brasil, né? Só no português brasileiro. Então, esse livro ele pode ser considerado não dá pra gente considerar um clássico. Eu ia dizer não um clássico, né? Porque clássico é o livro que a gente relê e reencontra outras informações. Mas ele é um clássico na literatura, né? Mas ele sem sombra de dúvida é um clássico para a economia. Tanto que e ele é um livro bem fininho, né? Com 150 páginas. Bem didático, bem explicativo, né? O livro que a gente vai entrar em contato no semestre que vem, ele é muito mais denso, né? E aí eu acho interessante a gente pegar só ele, porque aí como ele é denso, a gente passa pelo livro inteiro ao redor durante o semestre,
né? E passando pelo livro inteiro a gente consegue ter uma noção melhor do que ele pode nos oferecer. Beleza? Então vamos ao liberalismo clássico. A gente já viu bastante e, entretanto, eu não tenho medo de estar sendo repetitivo. Por que, que eu não tenho medo de estar sendo repetitivo? Porque se tem uma coisa que está presente na nossa sociedade é a visão de mercado oriunda do liberalismo clássico. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa visão de mercado, né? Os mercantilistas, né, eles defendiam um mercado com limitações e restrições, com regulamentações internas, né? Mas eles eram favoráveis a uma política ativa governamental, né, para ampliar a participação da Inglaterra nos mercados internacionais, enfim, para ampliar a participação da Inglaterra entrando em novos mercados e tal. A gente precisa entender mercado para o mercantilista como um prêmio. Como assim, professor? Para o mercantilista, né, ele entrar no mercado está ele ter a capacidade de entrar no mercado significa que de certa forma ele tem contatos políticos importantes que autorizaram autorizar legalmente a fazer um certo tipo de negociação, né? Vamos pensar, por exemplo, num pacto colonial, né? A relação Brasil-Portugal, né? Conseguir entrar dentro, né, das negociações que vão estar das negociações que vão estar dentro desse pacto colonial era um prêmio para quem tinha boas relações com a nobreza, e normalmente quem tem boas relações com a nobreza são os nobres, né? E então o que acontece, né? E aí a gente começa a entender um pouco dessa defesa de um liberalismo clássico pela liberdade de comercialização, né, de um mercado aberto a todos, né? Por quê? Porque dentro do período mercantilista, o mercado ele era um prêmio a quem tinha boas relações com a nobreza, né? Então, justamente por isso a gente vai começar a entender, né, a defesa do liberalismo clássico, né, a um mercado que sirva a quem quiser entrar nele, né? É claro que é muito interessante a gente começar a olhar isso, né, com um pouco de cuidado, né? Porque depois que o liberal, né, ele defende que o mercado seja aberto, que ele consiga entrar, né? Olhando para o caso inglês, por exemplo, cabia à coroa inglesa, né, ao Estado inglês, à Marinha inglesa, não permitir que outros estados participassem desse mercado, ou seja, garantir que as rotas de navegação sejam estritamente inglesas, né, para aquele determinado porto e assim por diante. Então, é um liberalismo que a gente olha, entende, mas também vê as limitações que estão implícitas e explícitas nele mesmo. De 1700 a 1750, né, a produção das indústrias inglesas ela mudou o seu foco, né? Se se a gente vai ter, né, um mercado interno que vai crescer, né, tá, eu coloquei errado aqui, né? Tá, exportação e importação tá diferente, né? Tá errado essas duas informações. Eu peço desculpa para vocês. É diferente no livro, tá? Mas o que vai acontecer, né? De 1750 a 1770, a gente vai ter uma mudança. Deixa eu até olhar isso aqui no PDF. Aí eu olho e falo para vocês sem medo de ser feliz. Texto 4. Tá bem no comecinho. Eu lembro que eu li isso ontem. Entre 1700 e 1770, os mercados estrangeiros disponíveis para os produtos fabricados na Inglaterra cresceram muito rapidamente entre os mercados domésticos. No período entre 1750, de 1700 a 1750, a produção das indústrias que atendiam o mercado doméstico cresceu 7% e das indústrias de exportação 76%. Tem que ver se isso está batendo ali. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que
Isso mostra que, né, há um direcionamento da produção industrial inglesa para os mercados exteriores. Vamos pensar o seguinte: uma das estratégias básicas da Revolução Industrial é aumentar o lucro. Né? Para melhorar o meu lucro, eu tenho que ou diminuir o meu preço, né, o meu preço produtivo, ou conseguir vender mais. Né? Para que, que eu consiga vender mais, a estratégia de conseguir vender mais é mais interessante num primeiro momento, né? Porque diminuir o meu preço, eu posso produzir conflitos desnecessários, por exemplo, com produtores de mão de com o proletariado, né, que nos oferece mão de obra. Então, uma das estratégias desse primeiro momento da Revolução Industrial vai ser buscar exaustivamente novos mercados. Porque assim, a partir do momento que eu tenho novos mercados, eu tenho uma condição, né, muito mais clara para aumentar o meu lucro. Então, o que a gente vai ver nesse primeiro momento também, né, vai ser o mercado dirigindo a revolução industrial. E aí a gente pode se voltar àquela pergunta colocada na aula anterior, né, de por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra, que o próprio Hobsbawm se coloca. Né? Ela começou na Inglaterra porque o Estado inglês, a sociedade inglesa, começou a aceitar o lucro como parte da vida. Né? Então, são as próprias leis de mercados que vão dirigir essa expansão da Revolução Industrial, e não necessariamente uma capacidade produtiva, e não necessariamente uma indústria desenvolvida, né? É justamente o contrário. Essa capacidade de poder entrar em novos mercados, né, que vai dirigir, nesse primeiro momento, a expansão da Revolução Industrial. Então, né, o interesse em ampliar a margem de lucro, combinado com o crescimento da exportação dos produtos manufaturados, provocou uma explosão tecnológica. Né? É muito importante a gente perceber aqui as relações de causa e efeito. A gente não vai ter a explosão tecnológica ampliando a margem de lucro. A gente vai ter a margem de lucro clara, né? A busca por essa margem de lucro clara, em, uh, produzindo essa explosão tecnológica. Uh, a partir de 1700, então, né, a indústria ela passa a ser o setor mais dinâmico da economia inglesa. E isso vem até agora, pelo menos nos países desenvolvidos. Né? O que marca o desenvolvimento de uma nação é justamente o seu parque industrial. É claro que hoje a gente tem né, desenvolvimento tecnológico rural, a gente tem outras formas de desenvolvimento tecnológico, até mesmo na indústria de serviços, né? Mas a, a ideia de que um país desenvolvido é um país industrializado, ela surge por volta de 1700 e começa a ser cada vez mais defendida à medida que a gente vai ter as revoluções burguesas sendo produzidas. E por que a gente fala revoluções burguesas, né? Porque é nesse momento, com essas revoluções, que a gente vai ter o entendimento de que o que é melhor para a burguesia é melhor para a nação. E é isso que a gente entende até hoje, né? Quanto melhor for a condição, né, desses industriais, melhor é a condição do país. Essa relação de causa e consequência para a gente é bem clara. Né? E aí a gente vai ter então alguns elementos do desenvolvimento tecnológico. Né? Em 1760 a gente vai ter a criação da máquina de fiar, depois a máquina de ficar aqui, eu peço desculpa para vocês, ela vai ser movida a água, né? Depois ela vai para uma fiadeira automática a partir de 1780, movida a vapor, né? Por energia de combustão. A partir de 1709, né, a gente vai ter já na Inglaterra, né, uma transformação no modelo na dinâmica de, de apropriação de recursos naturais. Né? Num primeiro momento, né, vão ser usados
para produção, para fazer como consumo de energia, né? A gente viu na aula passada a questão da intensificação do consumo de energia e de novas energias, né? Essa mudança de um padrão energético. Toda vez que eu tenho a mudança de um padrão energético, eu tenho uma transformação social e industrial muito forte dentro dessa revolução industrial, né? No primeiro momento eu vou ter uma saída do carvão vegetal para o carvão mineral, depois a gente vai ter uma transição do carvão mineral para o petróleo, depois, né, a gente vai ter uma, e o petróleo ainda está aí, logicamente, mas a gente vai ter uma entrada de novas fontes de energia. É interessante pensar que, se a gente lembrar do gráfico da semana passada, né, eu vou ter uma mudança do carvão vegetal para o carvão mineral. Não vai se deixar de ser usado o carvão vegetal, né? Mas o foco do desenvolvimento ele vai se pautar na extração do mineral. Quando a gente tem essas mudanças, não quer dizer que se parou de usar esse carvão. E quando eu tenho essas mudanças na forma de acessar recursos naturais, eu vou ter mudanças no ritmo de desenvolvimento dessa própria expansão fabril, né? E com essa aceleração nessa expansão fabril, eu vou ter também uma ampliação de lucros, né? Pautada no aumento da produtividade e na redução dos custos produtivos, né? Se eu consigo aumentar a minha capacidade produtiva, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a quantidade de produto que eu tenho e mantendo os meus custos muito parecidos, né? Pelo menos os meus custos de mão de obra, de instalações, né? Claro que meus custos de matéria-prima eles vão se ampliar, só que com isso eu consigo também aumentar minha lucratividade, então esses custos eles vão estar embutidos na própria lucratividade. Eu vou ter também, né, o surgimento e o aperfeiçoamento dessas máquinas, né, buscando cada vez mais tornar elas menos dependentes dos locais onde elas estão, né? Porque num primeiro momento essas máquinas industriais elas vão ser movidas à energia hidráulica e a energia hidráulica não é a energia hidráulica que a gente pensa hoje transformada em energia elétrica, é energia hidráulica a lá moinho mesmo, né? Essas fábricas, para se mover o tear, essa fábrica vai ter que estar colada no rio, e aí a movimentação das águas do rio vai mover as máquinas, né? E com a produção dessa energia combustiva, né, energia vapor, eu vou ter a possibilidade de colocar essas fábricas próximas aos centros exportadores, e aí eu estou pensando, por exemplo, como a gente vai ver, né, na região de Manchester, como a gente falou na semana passada, né, ou próximos aos centros onde eu encontro mão de obra, para ficar muito mais fácil eu ou desovar, né, essa produção, né, mover essa produção ou mover mão de obra próxima da minha produção, né. Em 1760, Manchester vai ter 17 mil habitantes. Em 1851, vai ter 400 mil. Para a gente pensar esse boom, né, como a gente chama essa explosão de habitantes. Aqui a gente não tem um crescimento vegetativo, né? Um crescimento que respeita o crescimento vegetativo, né? Aqui a gente vai ter muito mais êxodo rural, cada vez mais direcionado a essas cidades que oferecem um trabalho a essas pessoas que estão saindo do campo, né? Em 1801, 30% da força de trabalho inglesa se concentrava nas atividades manufatureiras e mineradoras. Isso já vai aumentar para 40% em 1831. É. Somente no final do 18, no começo do 19, que o liberalismo dominou definitivamente o pensamento político inglês. É. E aí esse pensamento político inglês é sedimentar de uma vez por todas as práticas paternalistas, né, que de um capitalismo mercantil que não fazia mais sentido para a Inglaterra naquele momento. Vocês já devem ter recebido no e-mail de vocês e tal. Uma das perguntas de hoje é para a gente entender
e explicar. Vou até ler para não ter problema nenhum aqui, né? Quais os pressupostos psicológicos que embasam o pensamento liberal clássico? Né? Hoje a gente tem duas perguntas, uma de cada texto, e vocês podem escolher uma delas para responder. Aí a primeira é essa. E aí a resposta dessa primeira, ela está aqui. Ela começa aqui, né? Para a gente entender quais esses pressupostos são, né? Esse credo psicológico, né? Como é que os liberais eles compreendem o indivíduo, né? E aí para isso eles vão ter um entendimento claro da natureza humana. Que entendimento é esse? De que o homem é frio, calculista, essencialmente inerte e atomista. Professor, não entendi nada. Vamos lá, é para isso que a gente está aqui, né? O homem é frio. O que isso significa, né? Bom, depois a gente vai ver cada uma desses elementos aqui. Para o pensador inglês, o Jeremy Bentham, uma das definições, né, uma das dos essencialismos humanos é que os seres humanos eles buscam maximizar prazer e diminuir a dor. Sempre. Sempre que eu estou fazendo alguma coisa para o Bentham, né, eu vou estar buscando maximizar prazer e diminuir a dor. Né? Eu costumo dizer que o Bentham não conhecia o que é ser pai e mãe, né? Porque quando a gente é. Eu não sei, né? Mas eu sei porque eu sou filho, né? A gente tem que ser filho em algum momento. Mas ser pai e ser mãe me parece que às vezes a gente, né, não tá em condições de maximizar prazer o tempo todo. A gente está fazendo escolhas, né, em função dos nossos filhos, da nossa família, né, e do que eles precisam, e não do nosso prazer necessariamente. Então essa questão é meio delicada. Né? Mas os liberalistas clássicos, né, eles defendem então que as ações humanas elas são dirigidas por esse imperativo. Né? O indivíduo ele se pauta na razão para cada vez mais diminuir a dor e maximizar o seu prazer. Né? O que é o indivíduo ser inerte? Né? Significa que ele vai buscar o tempo todo rejeitar a dor. Né? E se eu pudesse ficar quietinho aqui, sem fazer nada e viver assim, eu viveria, segundo os liberais, né? Sem precisar me alimentar, sem precisar de roupa, só respirando o ar que eu ainda tenho gratuitamente, né? Só que isso é um problema, né? Eu preciso me movimentar, eu preciso produzir, eu preciso gerar a minha subsistência, né? Então eu preciso buscar essa, né, no caso, essa agência de alguma forma. Né? Então, o homem ele só vai agir por uma recompensa ou para fugir da fome. Né? E aí existe, para a gente pensar essa questão de ser inértil, né? Eu vou ser sempre egoísta, então, nesse sentido. E essa palavra egoísmo ela é muito importante para os liberais. Né? Porque é dar vazão ao meu egoísmo que legitima a minha agência na sociedade. Ô professor, mas e se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer? Todo mundo, pelo menos segundo o pensamento liberal, o meu egoísmo vai frear o egoísmo do próximo e assim vai indo, né? Nós vamos competir. É claro que haverá o Estado para legitimar as situações em disputa, mas o meu egoísmo ele não é soberano sobre toda a sociedade, né? Ele me dirige, mas o egoísmo do outro freia o meu. E o egoísmo de outro vai frear outro, e assim vai indo, e assim a gente consegue regular as nossas relações. Mas eu chamo a atenção para vocês, para a gente pensar essa questão de que existem apenas dois tipos de seres humanos, né? Aqueles que vivem em busca de uma grande recompensa e aqueles que buscam fugir da fome. Os que vivem em busca de uma grande recompensa, vocês já entenderam quem são. E os que buscam fugir da fome, vocês também já entenderam quem são. Né? É essa divisão e aí a noção da própria igualdade dentro do liberalismo ela entra em conflito com essa ideia e essa divisão.
Na velha ética paternalista, né, que defendia, como a gente viu lá na nossa primeira aula sobre a economia moral da multidão inglesa, que defendia que os que têm mais devem ajudar os que têm menos, né, ela vai garantir uma subsistência mínima. E só que, entretanto, essa ideia ela vai ser contrária ao entendimento de que a fome ela tem uma ação mobilizadora do indivíduo em condição de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, se a gente quiser colocar também. Por quê? Né? Porque se o indivíduo ele não tem quem o sustente, ele deve buscar o seu próprio sustento. Né? E isso leva ele a aceitar as condições de negociação pelo valor da sua mão de obra, e isso é importante para ele e para que a própria sociedade funcione, segundo a ótica liberal. Né? Os liberais clássicos eles também vão depender do quê? Né? De uma noção de que o Estado vai garantir a propriedade privada. Eu quero chamar a atenção de vocês porque se hoje a ideia de propriedade privada ela está clara e cristalina, né, no nosso entendimento, nesse momento, né, nesse momento de sedimentação, vamos dizer assim, do capitalismo, que a gente vai batendo e o capitalismo vai se assentando. Nesse momento, essa ideia de propriedade privada, ela, pelo menos pensando as terras que vão sendo cada vez mais uh, assambacadas, né, que eles chamam de assambarcamento das terras, né, que vão sendo cada vez mais tomadas, que vão sendo cada vez mais apropriadas, né, as terras comuns que vão sendo apropriadas e que vão deixando de, né, garantir o sustento e a sobrevivência dos indivíduos que nelas estão, né, essa ideia de propriedade privada ela ia contra essas ideias de terras de uso comunitário, né, terras que são de todos, mas não são de ninguém. Né? Então, os liberais eles também dependem do Estado para garantir que o direito à propriedade privada seja defendido. Né? Outro elemento importante dessa nossa forma de pensar a realidade, né, que é a forma do liberalismo clássico, é a ideia do atomismo. Né? É a ideia de que a sociedade ela é constituída a partir dos indivíduos e não o contrário. Né? O indivíduo é a pedra fundamental da sociedade e não é a sociedade que define como o indivíduo é. Né? O nosso foco, né, é que venceu, né? A nossa, quando a gente pensa assim, a gente ganha um prêmio, né? E aí a gente vai receber esse prêmio. Primeiro que a gente tá, muitos agradecem a Deus, né, a uma entidade superior e tal, mas as pessoas se veem como responsáveis elas mesmas pelo próprio sucesso, né? Se eu falhei ou se eu tive sucesso, o mérito é meu. A gente não vê as pessoas que estavam por trás de nós, que nos ajudaram, né? No máximo que a gente consegue perceber a nossa família que estava ali o tempo todo, mas a gente não vê a comunidade e tal. No período anterior, né, a gente vai ter uma noção cristã muito forte de comunidade, oriunda, logicamente, do medievo. E aí a gente vai ter uma noção e o entendimento de que o indivíduo ele é o que a sociedade permite que ele seja. Nesse sentido, o indivíduo ele vai ser definido pela comunidade. Né? Ele nunca vai conseguir ser mais do que o que a comunidade precisa ou do que a comunidade quer. Né? Porque se ele for mais que isso, ele não tem espaço naquela comunidade. Então ele não vai nem tentar ser. Ele não vai nem tentar se destacar. Né? Uh, Nesse sentido, para a gente pensar a sociedade, né, o, o liberalismo clássico ele entende a sociedade como um mal aceitável. Né? Por quê? Porque onde é que se o indivíduo ele precisa se autorrealizar, né? E essa ideia de autorrealização vai ser muito importante para a gente pensar tanto o liberalismo clássico quanto a doutrina econômica socialista de base marxista. Né? Se ele precisa se realizar e ele precisa
para se realizar, oferecer para a sociedade, né, o que ele tem de melhor, porque o que ele tem de melhor é o que ele consegue fazer melhor e colocar mais valor, enfim, ele precisa dessa sociedade para consumir o que ele oferece, né? Então, assim, de certa forma, não existe capitalismo sem sociedade, porque eu não posso negociar comigo mesmo, né? Entretanto, essa sociedade ela é entendida apenas como um mal necessário, né? Ela não é entendida como o garantir, se eu puder, né, se eu precisar, como capitalista, vamos pensar assim, degradar o meio ambiente para ter lucro, dentro de uma ética liberal, não há problema algum, porque eu não estou preocupado, né, numa ética liberal de curto prazo, porque eu não estou preocupado com a sociedade em si, ela é o mal necessário, eu estou preocupado comigo, com a minha capacidade de obtenção de capital, né? É claro que essa ideia, eu estou levando ela ao extremo, né? Mas, e essa ideia não faria sentido para o professor. No final das contas, se ele destruir a sociedade, para quem que ele vai vender? Justamente, né? Mas o capitalista, um dos problemas do capitalista é que ele não consegue pensar, não é que ele não consegue pensar a longo prazo, precisa pensar a longo prazo, mas o curto prazo ele tem uma força muito maior. Né? Outro, agora olhando para o credo econômico, né? A gente vai ter a divisão do trabalho como um dos alicerces do liberalismo clássico, né? Se, e aí eu quero olhar para a gente olhar para uma propriedade policultora. Né? Vamos pensar aqui uma pequena propriedade no interior de Corumbá. Né? O indivíduo, para sobreviver, né, às variadas intempéries climáticas, ele precisa produzir um pouquinho de cada coisa. Quando ele produz um pouquinho de cada coisa, ele nunca vai conseguir, ele vai conseguir sobreviver, mas ele nunca vai conseguir enriquecer. Por quê? Porque para que ele enriqueça, segundo, né, os pressupostos do liberalismo clássico, ele precisa se especializar. Tanto que a gente faz, você precisa se especializar, porque tu tem que ser bom em apertar um parafuso. E aí tu vai oferecer o teu serviço para todas as fábricas, só tu vai apertar o parafuso daquele jeito. E aí todas as fábricas vão te querer. Pelo menos essa é a lógica, né, do liberal. E aí, né, no que vai se pautar isso? Né? O Thomas Hobbes ele vai colocar, né, que o Estado ele vai estar regulando as relações entre os indivíduos, porque é aquela coisa do homem é o lobo do homem. Né? O Estado forte ele é necessário apenas, né, para regular a relação entre os indivíduos, para que eles não se, dentro dessa lógica liberal, não acabem uns com os outros. Né? Uh, Entretanto, os liberais eles vão buscar cada vez mais liberdade. Né? Eles vão dizer que eles precisam dar vazão aos seus impulsos egoístas, né? E que essa competição entre os indivíduos ela é vantajosa para a sociedade. É claro que é importante, né, ter essa limitação do uma limitação ética e racional dessa competição, né? Nesse ponto, os indivíduos eles desprovidos de capital, eles vão ter que buscar, né, a condição de troca de capital, né, na condição de trabalho, né, com o maior retorno monetário possível. Né? E aí isso vai fazer todo sentido na nossa sociedade hoje. A gente não tem um jogador de futebol que fala assim, não, eu vou jogar no Corumbaense independente do que aconteça. E ele se torne, ganhe a bola de ouro da FIFA e vai continuar no Corumbaense. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque os indivíduos que... Qual é o capital que o jogador de futebol tem? O seu capital, a sua habilidade enquanto jogador de futebol. E ele sabe que tem uma proporção, né, nesse gráfico habilidade e embaixo tempo, essa habilidade ela vai caindo com o tempo porque para montar vamos dizer assim, o capital habilidade tem um capital condicionamento físico. Né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai circular, enquanto mão de obra
do futebol, né, do esporte, ele vai circular para quê? Para buscar o maior retorno monetário possível, porque o que ele tem, né, é unicamente o trabalho que ele pode fornecer. Né? O produtor, então, ele, no intuito de ter um produto que chegue, né, que seja mais bem aceito dentro desse mercado de, vamos dizer assim, né, de impulsos egoístas, ele vai querer ter o melhor produto possível. Isso, pelo menos no nosso mundo ideal. A gente sabe que as fábricas não tentam ter o melhor produto possível. Existem linhas de produtos para determinados públicos consumidores, né? E a gente nem sempre consome o melhor produto possível, porque a gente também não sabe qual é o melhor produto possível. A gente sabe o que as campanhas publicitárias nos mostram, né? Que se a gente consumir tal produto, a gente vai se sentir melhor. Né? Então a gente vai ter, né, esse produtor que quer oferecer o melhor produto possível, né, e vai conseguir então atrair mais consumidores. Tem um barulhinho aqui, tá? Vai conseguir então atrair mais consumidores dentro dessa lógica, né? Uh, então o próprio interesse dos produtores em ter mais lucros, né, ele elevaria então a qualidade, né, elevaria levaria os produtos a serem aprimorados constantemente para ele ter mais lucro também e tal. Então, esse é o mundo ideal do liberalismo. Né? Então, eu vou ter um mercado livre para a circulação de trabalho e capital, né? E aí é importante que aí a gente consegue, se a gente levar isso, por exemplo, né, essa ideia de um mercado livre para a circulação de trabalho e de capital, até o limite das fronteiras políticas, a gente vai ver o quanto o nosso liberalismo ele é nacionalizado. Apesar, isso que é muito louco, né? Apesar do capitalismo ser internacional, né? Não existem fronteiras nacionais para movimentação de capital. Não existem impostos, mas não existem fronteiras, né? Mas existem fronteiras para a circulação de trabalho. Né? Então, assim, esse mercado livre que a gente tem hoje, ele é meio capenga, como se diria, né? O mercado, então, né, dentro desse credo econômico, ele regularia essas relações entre os indivíduos egoístas, né? E essa mão invisível do mercado regularia essas pulsões dos indivíduos em busca a satisfazer os seus egoísmos, né, ou em busca das duas coisas, né? Ou em busca das recompensas ou para fugir da fome. Né? Muitas vezes, a imensa maioria dos indivíduos, eles não vão trabalhar com recompensas. Né? Como é que o indivíduo vai conseguir fazer uma aplicação no Tesouro Nacional? Eu sempre falo do Tesouro Nacional. Né? Aplicação do Tesouro Nacional se ele vive com um salário mínimo. E tem que manter a família com isso. Né? Esse indivíduo, essa família, né, esse proletariado, vamos pensar assim, usando já os termos da nossa segunda parte da aula, ele vai buscar constantemente fugir da fome. Às vezes até nem vai conseguir, mas vai buscar constantemente fugir da fome. Né? Nesse ponto, a crença do liberalismo clássico é que se a gente tiver uma ausência na regulação, né, isso resultaria na maximização do bem-estar individual, né, e consecutivamente numa maximização do bem-estar de toda a sociedade. O paternalismo, então, ele vai atrapalhar essa livre circulação de trabalho, porque as pessoas elas vão estar ligadas não ao seu trabalho em si, mas muito mais às pessoas, né, as figuras que vão, não, as pessoas elas vão estar muito mais presas umas às outras por laços de compadrio, legitimidade não, lealdade, perdão, do que pelas relações estritamente capitalistas, né? E aí a crença que se tem é que no liberalismo clássico, quando essa pulsão, né, do egoísmo, ela vai dirigir o indivíduo e vai levar
a uma maximização do bem-estar individual e, portanto, da sociedade, eu vou ter, então, como resultado disso, uma busca por um progresso econômico contínuo. A ideia, né, da divisão do trabalho, ela se pauta na crença, né, de que se um homem tivesse que produzir tudo que ele vai consumir, a sua produtividade seria baixa. Né? Se esse, vamos pensar, né, a gente fala disso, uma questão, tem até um documentário muito legal sobre, eu posso mandar para vocês, sobre alimentação, que mostra o quanto a gente terceirizou a nossa produção de alimentos, né? O quanto cada vez mais no mercado a gente tem à nossa disposição os ultraprocessados, né? A gente não sabe mais o que é um molho de tomate feito necessariamente só de tomate, por exemplo. A gente não sabe mais o que é uma pizza que não seja uma pizza de caixinha já pré-pronta, né? Porque, enfim, porque uma pizza normal é muito cara, essas coisas, né? Isso é porque a gente tem uma especialização, né? Uma divisão cada vez maior no trabalho. E a gente sabe que quanto maior a nossa especialização, pelo menos é isso que a gente acredita, quanto maior a nossa especialização, mais necessário ao mercado de trabalho a gente é. Pelo menos essa é a crença liberal. A minha experiência pessoal me diz que às vezes não é assim. Às vezes é importante a gente saber fazer várias coisas. Mas enfim, né? A crença liberal é que cada pessoa, né, produzindo algo dentro de um processo, dentro de uma dinâmica produtiva uh, multifacetada, né, geraria então um aumento de produtividade. Né? E essa divisão do trabalho, quanto mais complexa também, mais a possibilidade de uma acumulação de capital, porque aí a gente pode até usar a ideia de acumulação de capital que a gente já vê na segunda parte da aula, mas a ideia de que quanto mais gente eu tenho em diferentes estágios, né, produtivos, mais eu consigo, se eu consigo aumentar a minha produção, eu consigo aumentar também a minha acumulação de capital. Eu não vou nem usar o entendimento marxista, né, de quanto mais gente eu tenho ali, mais exploração eu tenho. Eu estou usando o entendimento liberal de que aumentar a divisão do trabalho potencializa a produção. E aí a gente vai ter então a ideia de que a regulação do mercado ela atrapalha o desenvolvimento da sociedade, porque ela não permite essa livre circulação pautada nesse rearranjo contínuo de egoísmos. Outro elemento importante para a gente pensar o liberalismo clássico, né, é a teoria da população, produzida pelo Thomas Malthus, né, que veio de 1766 a 1834. Né. Ela vai dizer que os homens são, em sua maioria, né, movidos pelo desejo insaciável de prazer sexual. Esse ponto de vista ele se pauta na visão de mundo do próprio Malthus, né? Ele era um pastor protestante. E ele vai dizer o que, né? Qual vai ser a sua grande teoria que vem até os dias de hoje, né? Que a população, quando submetida a um controle, quando não submetida a um controle, ela cresce numa progressão geométrica, né? E aí a progressão geométrica, ela é uma progressão da multiplicação do número anterior pela razão, né? Se eu tenho uma razão de 2, então 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e aí eu tenho uma progressão geométrica, né, de multiplicação, e uma progressão aritmética é uma progressão de soma, né? Se eu tenho aí como razão o número 2, eu tenho 1 mais 2, 3, aí eu 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, e assim um aumento que vai sendo somado, né, ao número que eu estou usando como soma, né? Essa ideia ela é pautada numa crença essencialista de como funciona a natureza. Essencialista em qual sentido, professor? Numa crença essencialista de que
a gente não consegue transformar as nossas dinâmicas produtivas, né? É uma crença pautada no entendimento de produção e de agricultura do século XVIII, né? Então, ela tem os seus problemas por causa disso. Os problemas em função da visão e da visão sobre o funcionamento da sociedade eu não vou nem colocar porque esses problemas eles são problemas. Se eu falar o Malthus ele está sendo errado por pensar dessa forma, eu estou sendo anacrônico também, né? Eu tenho que compreender e não julgar, como coloca o próprio Eric Hobsbawm. Então, tem um problema na ideia dele, que é um problema na formulação da produção agrícola. Né? Os outros problemas, enfim, aí vão de como a gente lê. Então, o Malthus ele vai dizer que existem controles preventivos e controles positivos, né, sobre o crescimento da população. E aí ele falava que esse crescimento da população ia levar a guerras e tal, e seria mais prudente e interessante, né, produzir, né, controles positivos para que esses conflitos nem cheguem a acontecer. E aí esses controles positivos seria botar as pessoas para morar em casas cada vez menores, no sentido pensando aí o que a gente chama de saneamento básico para ter proliferamento de doenças, para essas doenças já controlarem essas pessoas, diminuir os salários para essas pessoas passarem fome e assim a gente tem uma diminuição da quantidade de pobres a partir desse quadro, né? E aí para ele, né, os governos paternalistas então eles vão atrapalhar esse desenvolvimento da sociedade porque eles iam manter esses indivíduos numa condição de pobreza, né? Porque o governo paternalista ele não transforma a condição dos indivíduos, ele apenas ameniza o sofrimento desses indivíduos. No credo político, a gente vai ter então uma rejeição ao Estado como estava constituído no antigo regime europeu. Então, assim, o liberalismo é contra o Estado. Se a gente pensar que o Estado ele tem a função de regular as disputas, né, entre os indivíduos, e se a gente isso claramente na teoria liberal, né, que não está claramente na teoria liberal. Se a gente pensar que é o Estado que garante, né, essa apropriação de novos mercados consumidores, a dinâmica capitalista, é, o Estado ele tem função sim. Né? Quando se fala, o Estado mínimo é necessário, e aí essa discussão de Estado mínimo ela sempre vem e ela é sempre sedutora, porque a gente sempre sente que os nossos impostos eles ou são cobrados indevidamente, ou são mal utilizados, ou a carga tributária é muito alta, enfim. Né? E aí, quando fala em Estado mínimo, brilha o nosso coração. Diminuir a alíquota do imposto de renda, brilha o coração, né, da classe média, aquela coisa toda. Então, assim, a gente precisa entender que é uma rejeição ao Estado do antigo regime, uma rejeição ao Estado que via que o mercado é um prêmio a ser oferecido àqueles que servem ao Estado. Né? Uh, e, o, e, o, e a crença liberal é outra, né? O Estado ele deve proteger contra outros estados, né? Ele deve proteger o indivíduo das injustiças de outros indivíduos e erigir obras públicas e instituições quando um indivíduo filântropo não busca fazer isso, né? Mas ele não é inexistente, né? Deixa eu ler aqui. Opa, que apareceu o chat e saiu. Professor, esses liberais ingleses na época da Revolução Industrial, eles defendiam a não intervenção estatal direta na produção industrial? Sim. Mas apoiavam a intervenção estatal na manutenção da... Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Né? Essa é a jogada assim, tá. Por isso que quando a gente, até para os neoliberais, a gente vai ver o neoliberalismo quando a gente falar de contemporânea, né? Uh, uh, o Estado ele tem funções claras e bem definidas, né? Então, assim, é preciso quando a gente fala
A questão não é que os liberais eram contra o Estado, né? E quando se fala em Estado mínimo, né? A carga tributária é muito mais uma uma estratégia retórica de convencimento e de sensibilização que vende, que toca o nosso coração, do que qualquer outra coisa. Do que essa crença realmente nesse estado mínimo e tal. Né? Um, o capitalistas de apropriar. Não, tá faltando coisa aqui, né? O que é ver de melhor habilidade. Então, é justamente isso que a gente está falando aqui, né? O Estado, então, ele deveria abrir novos mercados, proteger a propriedade privada e proteger a ordem interna. Né? Então, a doutrina liberal ela vai condenar a interferência em assuntos puramente econômicos dentro do Estado, né? Quando essa interferência prejudica o interesse dos capitalistas. É importante a gente perceber que a maioria não, né? Não existe Estado na atualidade que não tenha alguma fronteira alfandegária, no sentido de impostos, né? No sentido de tributação, né? Até mesmo o liberalismo como a gente tem hoje, as práticas liberais, a gente não tem o liberalismo propriamente dito, mas até mesmo as práticas liberais que são a base para o funcionamento da nossa sociedade, elas encontram essas limitações do Estado, né? Uh, então, esse liberalismo ele vai fornecer as bases filosóficas para a gente compreender esse novo sistema capitalista que vai se pautar uh, na produção industrializada, né, como forma de aumentar cada vez mais a minha aquisição de, aquisição de capital. Né? Essa nova ideologia, então, ela caracteriza os homens como os frios, essencialistas, essencialmente egoístas, calculistas, indolentes e, de um modo geral, independentes da sociedade a qual pertenciam. Esse é o credo político. Doutrinas socialistas. Aí aqui existem várias. Socialismo utópico, né? A gente vai olhar para o socialismo de base marxista, mas depois a gente vai ter até o próprio anarquismo sendo produzido, né, em concomitância com esse, que são outras formas de a gente pensar a economia e a sociedade, mas o nosso amigo Karl Marx, quando eu falo nosso amigo, eu coloco ele junto com três outros nossos amigos. Eu coloco ele junto com o Friedrich Nietzsche e com o nosso amigo Sigmund Freud. Né? Ele é um dos três teóricos da suspeita. Né? O que é um dos teóricos da suspeita? Ele é um dos indivíduos que, mesmo a gente não querendo, ele faz a gente compreender a sociedade, a forma com que ele estrutura a obra dele, faz a gente compreender a nossa forma de entender a sociedade. O que ele quer dizer com isso? É, quando eu tenho a proposição da teoria marxista, né, de infraestrutura ou estrutura, né, e superestrutura, em que a sociedade vai ser um reflexo das relações produtivas, e essas relações produtivas elas não necessariamente vão estar claras, né? Ele vai dizer, falando isso, ele vai dizer que cabe a nós, arrumar aqui, cabe a nós enquanto indivíduos compreendermos as estruturas produtivas para entender as relações sociais. Então, qual é a suspeita dele, né? É que essas relações sociais elas nunca estão claras, né? E elas estão sempre dependendo das relações produtivas. Então, ele, enquanto um dos teóricos, né, da suspeita, ele vai fazer a gente começar a olhar para a economia para entender o funcionamento da sociedade o tempo todo. E isso vai ser, então, né, fruto de ser um dos. Isso vai tornar ele, né, o mais influente dos socialistas de todos os tempos. Né?
Aí a gente vai ter, né? A gente falei dos outros socialistas, né? Os socialistas utópicos, e eles são chamados de utópicos hoje justamente por causa disso, eles vão acreditar que a sociedade está em constante transformação e cada vez para um bem melhor, e que essa sociedade em constante transformação e cada vez para uma versão melhorada de si mesma, essa melhora ela vai se dar em função das transformações tanto da racionalidade quanto da sensibilidade. As pessoas vão se sensibilizar das condições umas das outras, né? E por essa sensibilização, nós, enquanto sociedade, vamos evoluir. É bem utópico, né? Não é à toa que são chamados de utópico essa proposição. O capitalismo científico ele vai defender uma outra, né, o capitalismo científico, perdão, gente, o materialismo histórico, né? Ele vai se colocar enquanto científico porque ele vai definir uma outra forma de pensar essa transformação constante da sociedade, é o que a gente vai ver agora, né? Uh, e aí, para a gente pensar essa transformação da sociedade, o Marx ele vai dizer que a gente precisa olhar para a economia, não necessariamente, unicamente, né, a gente vai fazer essa é uma, o famoso disclaimer, né, que tem na internet muito agora. Quando a gente fala olhar essencialmente para a economia, não significa dizer que apenas a economia define o funcionamento da sociedade, mas ele está olhando para as relações de produção, né? E aí tem uma vasta discussão de quais são os outros campos do conhecimento que a gente pode usar para nos amparar, né? O que fica na estrutura da sociedade e o que fica na superestrutura da sociedade. Essa é uma discussão teórica marxista muito acalorada, né? Mas sem sombra de dúvida, independente do que eu jogue para a estrutura, eu preciso jogar junto sempre a economia. Então eu posso usar a economia como um dos pilares de sustentação dessa sociedade, né? Então, o que vai definir o funcionamento, né, dessa economia, que ele vai chamar de um modo de produção, e aí existem os clássicos modo de produção capitalista, modo de produção feudal, modo de produção, né, é um termo marxista, né? O que vai determinar esse modo de produção vão ser as relações entre os indivíduos e as relações produtivas, né? As relações entre os indivíduos e as relações de produção, que vão definir como os indivíduos se relacionam entre si e como os indivíduos se relacionam com o resto, com os recursos naturais, com a natureza, enfim, né, com outros objetos, que são a base para a gente pensar a nossa subsistência. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui. Então, o modo de produção, como eu disse para vocês, ele vai estar nele vão estar inscritas dois elementos, né? As forças produtivas e as relações de produção, né? Assim, né, o conjunto desse sistema econômico seria a infraestrutura e o todo como o resto, né, dessa infraestrutura, a superestrutura, e aí eu vou ter uma relação causal dialética. Quando a gente dá essa aula no quadro, aí eu faço o quadro ali, explico os modos de produção, o motor da história, que seria a luta de classes, né? Uh, e aí agora a gente não tem isso, né? E a gente vai voltando nessa questão. Mas como se o Karl Marx ele se pauta no modelo de desenvolvimento da sociedade dialético, né, usado pelo próprio Hegel, né? E nesse modelo do Hegel, e que também, de certa forma, chegou até os socialistas utópicos, né, é a razão que move o desenvolvimento da sociedade. Então, o que vai transformando, né, para o idealista, né, a sociedade é a razão. Para um materialista, o que vai transformando a sociedade são as relações desenvolvidas entre os indivíduos,
e aí, no caso, enquanto sociedade, e o resto desse mundo material que nos cerca, né? E aí tem uma questão, se de um lado eu tenho um idealismo, do outro eu tenho materialismo, né? Qual é a crença idealista? Que são as ideias, que é a razão que move a sociedade, né? Então, um dos exemplos clássicos que a gente tem é o idealismo platônico, né? A minha ideia de cadeira, que me cerca aqui, ela se pauta, né? Eu produzo uma cadeira a partir da ideia de cadeira que eu já tenho, que é pré-existente. Isso é um idealismo. Então, a ideia vem e depois vem a cadeira. Para o materialista, eu produzo a cadeira a partir das minhas necessidades de me manter ereto, com as pernas descansadas e poder ficar, por estar ereto, falando, comendo, enfim, né? Um, então, eu tenho uma necessidade material, física, e depois dessa necessidade material e física, eu vou ter a minha a minha criação, né? O materialista ele acredita nisso. Esse é o ponto sobre o qual o materialista ele vai. Primeiro eu tenho, né, as relações que eu estruturo para uh, para minha subsistência. Né? Primeiro eu preciso, enquanto indivíduo, existir para depois eu produzir todo o resto necessário para mim. Né? Então, as relações que eu vou montar em sociedade vão ser para manter essa sociedade funcionando. Se ela funciona bem ou mal, vai depender das relações entre os indivíduos. Né? Mas é essa sociedade que eu vou. Esse funcionamento, esse mantenimento material da sociedade que vai ser a base para essas transformações que eu vou ter. Né? E aí o Marx ele então por isso ele vai organizar a história humana a partir de sistemas produtivos, né? Primeiro sistema modo de produção das sociedades primitivas, aí vai irrigadio, né, comunitário, e aí depois eu vou ter modo de produção escravista, depois eu vou ter o modo de produção feudal, depois eu vou ter o modo de produção do capitalismo mercantil e por último o capitalismo desenvolvido como a gente conhece hoje, né? É importante aqui entender que de um modo de produção para o outro, por que os modos de produção, né, eles mudam? Né? Porque as relações dentro das sociedades também mudam. Né? A ideia central. Tá, mas essas relações mudam por quê? Porque passam a existir novas classes sociais. E essas novas classes sociais, elas vão buscar espaço dentro da sociedade. E buscando espaço dentro da sociedade, elas transformam a sociedade. Essa é a ideia. Por isso que o Marx ele coloca que a burguesia é uma classe revolucionária. Se a gente, opa, como assim? A burguesia é revolucionária? Ela conseguiu produzir uma revolução. É isso que a gente está vendo aqui, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, são revoluções burguesas. A gente vai ver uma aula só sobre as revoluções burguesas em toda a Europa, a gente vai chegar até no Japão. Vai ser uma aula bem extensa, mas necessária para a gente entender esse surgimento e essa capacidade da burguesia em se apropriar do Estado Nacional. Né? E aí, né, esse funcionamento, como eu falei para vocês, né, dessas mudanças nos modos de produção gerados a partir do surgimento de novas classes sociais, eles vão ser inexoráveis. Né? No caso, assim, vai ser assim que vai acontecer. É por isso, né, que o. Aí que tá, né? Então tá, até o capitalismo a gente entendeu que surgiu uma classe social que foi mudando a relação dentro do sistema e tal. E aí a defesa do Marx, né, é que então agora vai ter uma outra classe social que não existia até então, né, que vai ser a produtora de uma revolução que está por vir. Essa é a crença do materialismo histórico. Né? Essa nova classe, então, seria o proletariado, né? Porque
só a indústria produziu o proletariado não existia antes, né? Antes os indivíduos eles estavam presos à terra, ou eles tinham um valor próprio, no sentido de serem capital, como os escravos, que não eram seres, né, eram objetos, não eram sujeitos, eram objetos e tal. Então, essa transformação pro, né, e aí é por isso que ele se coloca enquanto científico, né, essa transformação com base no protagonismo de uma nova classe social que vai se dando, né, e vai essa transformação social nas mais diversas sociedades, nos mais diversos modos de produção, ela seria então para o materialismo inexorável, né? É impossível que não aconteça, né? E aí isso acontece até mesmo porque e aí a gente vai ver agora. Eu vou com calma, né? Uh, por que o capitalismo então ele seria? Pode falar, Sandro, fica à vontade. Bom dia, professor. Bom dia. Eu cheguei agora na aula, mas chegou num ponto que. Você tocou num ponto aí que sempre me fustigou, assim, né? Aham. Me deixou pensativo com relação. Só acabou de falar que para Marx era a. Como é que eu posso falar? Só acabou de falar uma palavra-chave que eu acabei esquecendo. É Inexorabilidade. que. Não, não, você falou que a burguesia foi revolucionária porque Sim. conquistou aquilo que ela queria, não é isso? Sim, sim, justamente. Ela conquistou o E espaço aí dentro do Estado. aí se desenvolveu o capitalismo como a gente entende hoje. Uhum. Mas o proletariado, ele também não é uma criação desse capitalismo. Sim, sim. E como é então que. Sim, aí você falou que para Marx, o proletariado tem que se revolucionar no sentido de se criar uma nova. Você acabou de falar, uma nova Um novo modo de sociedade, produção. não, uma nova. Não, não, uma nova. Você falou, esqueci, uma nova classe. Aham. Uma nova classe, não é Aham. isso? Sim, sim. Mas o proletariado ele já não é uma classe no sentido da criação do capitalismo. Se existe a burguesia, existe o proletariado. Ou o proletariado que ele está falando não é esse proletariado, entre aspas, os trabalhadores do capitalismo. Sim. Vamos pensar o seguinte: a burguesia ela é uma criação pré-capitalismo instituído como a gente tem aqui. A burguesia é uma criação do capitalismo mercantil, né? E aí essa burguesia, e aí qual é a defesa do Hobsbawm quando ele fala assim, é a busca pelo lucro que levou à produção da Revolução Industrial. Se a busca pelo lucro leva à produção da Revolução Industrial, né, eu tenho essa busca como um lucro, como causa. Então existem indivíduos que já têm essa busca por lucro. Beleza, tá? Esses indivíduos já estão ali. Isso é a nossa burguesia que está se criando, assim, né? A burguesia raiz, vamos dizer assim. Uh, Como resultado da produção industrial, eu vou ter essa aglomeração de gente. Né? E aí eu vou ter como resultado dessa aglomeração, nessa lógica capitalista, a produção do proletariado. E aí, assim, a burguesia vem antes, né? Vem desse capitalismo mercantil, e como fruto do capitalismo como desenvolvido que a gente está olhando, surge essa nova classe, né? Que não existia antes, que é uma classe que antes, né, ela tinha algo. Porque com as práticas paternalistas a gente tem alguma segurança. Né? Qual é a segurança? Se eu tenho uma colheita ruim, né, e aí vem o senhor aqui, se ele me tirar da terra, né, eu ele, tá, não tem como eu não tenho uma mobilidade, né, dentro do campo, as pessoas estão presas à terra, né, o senhor também depende, vamos pensar assim, do camponês, né, se ele, a gente vê esses filmes que o senhor manda o camponês embora, o senhor malvado, né, tipo, uh, assassina os camponeses e tal, tá, tudo bem, ok, mas a gente tem que pensar que tem uma relação de dependência aí, né? É uma dependência desigual? É, mas ela existe. A novidade dessa classe nova no capitalismo é que não existe nenhum laço de dependência a não ser o capitalista.
né? Se eu te contratar, se tu me contratar para ser teu professor de história e eu der uma aula ruim, mas o professor Alfredo é tão legal. Mas ele, enfim, ele tá precisando. Mas o que é mais importante? Eu preciso de boas aulas de história. Tchau, professor Alfredo, vem o professor X, né? Então, assim, a gente não tem nenhum laço, por mais que a gente pense, mas não, mas o que importa aqui é que ele não está oferecendo o serviço adequado. Ponto final, né? A gente troca de estabelecimento comercial. Eu quero um lanche. Mas aquela pessoa lá ficou divorciada há pouco tempo, tá pagando pensão dos filhos. Mas eu quero um lanche gostoso. Eu não fico pensando essas coisas, né? Então, eu imagino que eu te respondi. É mais ou menos, não seria bem isso, não sei se eu fui claro na minha fala, porque o senhor falou aí que Marx, Uhum. eu até fiquei assim meio, caramba, ele pensou isso mesmo? Ele falou que a burguesia chegou no ponto que chegou por uma revolução que ela fez, Sim. tá certo, né? E esse proletariado que ele tá falando, que o senhor falou alguns minutos atrás sobre a inexistência de uma nova classe, mas o proletariado já existia. Na verdade, então, o que ele quis dizer, do meu ponto de vista, é que o proletariado precisa fazer essa revolução para chegar ao poder, porque o proletariado seriam os trabalhadores do capitalismo, então eles já não existem como classe. Era isso. Aí que tá, né? Eu acho que a gente está confundindo pobres com proletariado, né? Qual é a diferença, né, entre um pobre antes e um pobre a partir do período do capitalismo, né? Antes existia uma crença de que os indivíduos que têm precisam ajudar aqueles que não têm de alguma forma. Então esses indivíduos existe uma certa responsabilidade. Então eles não existiam indivíduos como a gente pensa os pobres hoje. Ele é pobre hoje por quê? Porque ele não trabalha. Ponto final. A gente só pensa isso. A gente não pensa é responsabilidade do Estado, é um indivíduo que é um refugiado, a gente não pensa que é um indivíduo, a gente não pensa nada disso. Né? A gente só pensa ele não trabalha. É totalmente liberal nesse sentido. Né? E aí, o que vai existir é que a ideia do Marx é que as relações de produção produzem os indivíduos. Né? Como eu não tenho revolução industrial em curso antes da revolução industrial propriamente dita, eu não tenho essa classe trabalhadora paupérrima, né, que vai se sujeitar que vai ter vindo do campo, que não vai ter especialização, que não vai ter capital para poder negociar e tentar ganhar alguma coisa, né? Então ela vai estar numa condição de uma vulnerabilidade maior. Esse indivíduo em condição de vulnerabilidade maior, ele é novo, ele é produzido a partir das relações de produção da Revolução Industrial, né? E aí a burguesia ela é revolucionária porque ela consegue, né, começar o poder. O Marx, ele, por exemplo, ele escrevia para jornais e tal. Quando teve a Revolução Americana, né, ele escrevia também, ele escreve depois da Revolução Americana ter ocorrido, mas ele escreve sobre a Revolução Americana tecendo elogios para os Estados Unidos. Por quê? Porque era uma revolução dentro dos novos moldes anticolonial, era uma revolução que voltada à produção pro mercado interno, enfim, era uma revolução que já dava para chamar de uma revolução burguesa, né? Da primeira revolução burguesa. Então ele via assim, é importante. Alfredo, não entendo a vida como o Marx entende, né? Não é assim. Mas para o Marx, são as relações de produção que produzem os indivíduos. Né? Então, que produzem as relações entre os próprios indivíduos. Então, só vai existir proletariado, só vai existir classe trabalhadora, só vai existir o conceito de classe, que é um conceito de uma unificação dos indivíduos, né, que vão perdendo as mais diversas seguranças que eles tinham anteriormente a partir do capitalismo. Mas vamos indo, vamos indo. Agora sim,
Ma- Agora eu compreendi, professor. Maravilha, maravilha. É, queria fazer até uma, eu queria até fazer na verdade, uma colocação, não é nem uma indagação, é uma colocação, porque eu lembro quando eu entrei na faculdade, aí na FMS, nós tivemos aula de sociologia, e nós falamos sobre o marxismo, sobre o positivismo, né, Uhum, sobre outras correntes teóricas, mas eu nunca me atentei para essa questão da gente poder pegar a teoria de Marx e contextualizar ao período em que ela foi criada. Eu acho que é por isso a dificuldade de quem entra na faculdade começar a compreender a questão do marxismo, porque do jeito que é colocada para a gente, é sempre aquela ideia muito geral, né, uhum. de revolução, de ser contra tudo, mas quando a gente começa a contextualizar a teoria dele dentro do período em que ela foi criada, a gente consegue perceber uma outra forma Sim, desse marxismo, né? sim. É, E eu acho legal essa colocação. Eu até acredito que se na aula de sociologia fosse colocar, porque a professora é socióloga, mas então ela tem com o pensamento da sociologia sim, para a teoria de Marx, ou vice-versa. Isso já está pegando a teoria dele e está contextualizando historicamente. sim, É uma compreensão diferente. sim, É uma sim, compreensão diferente que a gente tem. Então fica muito mais fácil de assimilar alguns conceitos dele, né? sim, sim. Parabéns aí pela sua aula. Era Oh, a aula que eu queria chegar, porque a gente que sempre bom. teve essa coisa de ouvir Marx, que é contra Marx, que é a teoria que não funcionou, que Marx era um louco. Mas parabéns pela sua aula, estou gostando. Que bom, que bom. Fico muito feliz. É, tem uma diferença muito. A história, ela se pauta numa análise diacrônica, né? Com diferentes crônicas, né? Diferentes cronologias. E aí é na diferenciação desse cronos que eu faço esse contraste, eu vou entendendo o antes, o agora e tal. A sociologia, ela é sincrônica, né? Eu não tenho essas. Eu uniformizo a temporalidade, né? E aí dá uma noção, né, de que o tempo ele. Não é que ele não importa, né? Mas é que o tempo ele se mistura. E aí eu tenho essa mistura desse passado, desse presente, eu não sei, né? Ah, a gente, por exemplo, quando até, né, o próprio positivismo, né, que compreendeu o positivismo dentro da sua época, né? É fantástico pensar isso, é fantástico pensar ele na progressão das ideias e tal. Enfim, o próprio Conte ele teve inicialmente no começo uma orientação marxista, né, para ele pensar essa estrutura da sociedade, né, esse entendimento de partes da sociedade cada uma tem uma função, o Estado é como um corpo e tal, e aí tu começa a entender isso, né, enfim, mas que bom, fico muito feliz. Uh, então a gente vai ter o capitalismo, né, uh, a diferença, né, entre o capitalismo e outros sistemas produtivos, por Marx, ela vai ser o quê? Né? A separação do produtor e dos meios de produção, né? E aí a separação entre o detentor de meios de produção e os proletários, né? E a infiltração das relações de mercado em todas as relações humanas. E aí a gente precisa então olhar para a primeira colocação, né? Então eu vou ter duas grandes classes, né? Aqui. Se de um lado eu vou ter uma minoria que tem muito, do outro lado eu vou ter uma maioria que tem pouco. E aí são os detentores dos meios de produção, né? E o proletariado que tem apenas, né, a sua prole, tem apenas a sua família, que tem apenas o tempo que ele oferece ao detentor dos meios de produção. Uh, e por outro lado, o segundo ponto, que é um ponto que faz muito sentido para nós, né, é a infiltração das relações de mercado em todas as relações humanas. Né? Não existe momento, quando começou a pandemia, né, teve uma grande coisa assim, as pessoas estão mais em casa. Então tinha uma grande coisa assim de produtividade em casa, né? Tinha uma grande coisa assim, vou usar o meu tempo em casa para ler, estudar, vou. E aí, o que estava por trás de tudo isso, né? Uma grande ideia de mercado, de que se há um tempo ocioso, né, como se o tempo que a gente ficasse em casa fosse um ocioso negativo, né? Eu deveria aproveitar esse tempo
para sair de um ponto A e chegar num ponto B em um determinado. Estudar inglês, estudar história, arrumar meu telhado, enfim, né? Questões em que eu fosse levado a produzir algo, né? E eu quero chamar a atenção de vocês, né? Que esse algo que a gente produz o tempo todo, incessantemente, somos nós mesmos. Né? A gente se olha enquanto um produto da nossa produção, enquanto vamos pensar academicamente falando, né? Eu deveria, quando a gente pensa assim, eu deveria estar lendo aquele texto agora, mas eu vou ver novela. Aí a pessoa, né, normalmente é levada a ver novela com culpa ou fazer algo com culpa, porque a gente não está usando racionalmente o nosso tempo. Né? E aí é a lei de mercado infiltrando ali. E a gente não pensa, não, eu vou ver novela porque eu gosto de sentar aqui com minha esposa, gosto de falar mal da novela, é um momento em que a gente tem para conversar um pouco. A gente não pensa tudo isso, né? A gente sente tudo isso, né? Mas a gente terminou a novela, a gente se sente culpado porque a gente usou aquele tempo num entretenimento que eu considero um tempo de qualidade, né? Porque eu acho que, por exemplo, pelo menos essa sou eu, né? A gente precisa desses momentos, né? Em que a gente não está produzindo nada, nem nós mesmos, né? Que a gente está descansando. Nessa coisa de se produzir, né? Tem a ideia da realização, que é uma ideia que marca a nossa sociedade, né? Que é a ideia de que os homens buscam, através dos seus impulsos, sejam eles egoístas ou de maximização de prazer ou do uso da própria razão, a ideia de uma autorrealização constante. A gente está sempre buscando a melhor versão de nós mesmos. E é por isso que pra gente envelhecer é tão doloroso. Envelhecer é muito difícil, porque em questões materiais, a melhor versão de nós mesmos provavelmente já ficou lá atrás. O melhor condicionamento físico, o melhor condição de saúde, né? Sei lá, pressão alta, diabetes, a gente vai ter, vão surgindo problemas, né? É legal a gente pensar que há 300 anos atrás a expectativa de vida desse Homo sapiens era 35 anos. A gente foi alargando isso, né? E com isso a gente foi aumentando o nosso envelhecimento. Com isso a gente foi mudando, por exemplo, a nossa entrada na maioridade, né? As pessoas casavam muito mais cedo antes. Né? E não é porque antes era melhor ou agora é melhor, a questão é que a gente está envelhecendo mais. Né? As pessoas estão saindo da casa das famílias cada vez mais tarde. Né? Aquela coisa do meu pai me mandou embora quando eu tinha 18 anos. Né? Um adolescente, quando tem 18 anos, ele não consegue emprego quase nenhum. Né? Então, a não ser que seja uma família que já tem um determinado capital ou uma determinada empresa, isso fica cada vez mais difícil. Né? É legal a gente pensar tudo isso nesse ponto da autorrealização, né? Na busca constante pela melhor versão de nós mesmos. Isso faz parte disso. Não estou querendo dizer que autoaperfeiçoamento é, uh, é capitalismo. Não, a gente pode buscar se autoaperfeiçoar em coisas que sejam importantes para nós. A questão é que quando o mercado entra em todas as relações humanas, a gente sempre busca se autoaperfeiçoar para oferecer um produto para o mercado. Ou um melhor aluno, porque eu quero ter uma bolsa de iniciação científica, ou ser o melhor professor, porque eu quero produzir artigos científicos para conseguir uma bolsa de produtividade na CAPES ou no CNPq, enfim, a gente sempre está buscando isso dentro do nosso campo, né? Que é dentro do mercado como um todo, né? A sociedade capitalista, então, né, ela isolou o valor de troca. E aí tem uma teoria do valor de troca para Marx, né, enfim, que é o valor das, né, o valor das coisas, ela vai estar pautado
na capacidade que a gente tem de trocar aquela coisa por uma outra coisa, né? E aí do ponto de vista capitalista, né? O salário ele vai acabar se tornando simplesmente mais uma das despesas do detentor de meios de produção, né? Se o nosso salário diminui, é lógico que a gente culpa quem paga o nosso salário, mas se essa pessoa fala que diminuiu porque diminuiu a nossa produtividade, a gente vai entender que é de certa forma justo o que esse detentor de meio de produção faz, né? Ahn, É importante pensar também que o trabalho, de um modo geral, ele não, ele vai, né, ainda, né, que o produto desse trabalho, ele vai se tornar um produto exterior à vida do trabalhador. O que, que o Marx está tentando falar aqui para pensar a alienação? Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui. Tá. Quando a gente financia um carro, algum de vocês já devem ter feito isso ou ouvido alguém que fez isso, né? Até a gente terminar de pagar esse carro é um carro alienado. O que, que significa? O carro está no nosso nome, mas ele pertence, de fato, à instituição financeira que nos emprestou esse dinheiro. Se a gente não pagar, a instituição financeira vai pegar esse nosso carro de volta e vai começar a rolar as dívidas sobre esse capital que a gente vai ficar devendo. O que isso significa quando ele diz que o produto do trabalho, né, que o trabalho é alienado? Se o carro é alienado, o carro é de outro. Se o trabalho é alienado, o produto do trabalho ela é de outra pessoa. Para o Marx, à medida que a sociedade foi complexificando a produção, né, esse trabalho ele foi se tornando cada vez mais alienado. Por quê? O indivíduo ele não entende mais, né, como aquele produto que ele produz na sua totalidade. Vamos pensar, por exemplo, aí um sapato, né? O sapateiro hoje é uma pessoa que faz reparos em sapato. Existem alguns sapateiros artesanais que ainda criam sapatos, mas normalmente isso não é escolhido por nós aqui. Quem tem um sapateiro é uma pessoa extremamente rica que faz um sapato em respeito ao tamanho exato do seu pé, pensando em conforto e tal e pá, né? Numa fábrica de sapato, existe o indivíduo que cola a sola, o indivíduo que costura a costura exterior, um indivíduo que faz a costura interior, o indivíduo que cola por dentro a parte do revestimento e assim vai indo, né? Os indivíduos eles não são de forma alguma dentro de uma fábrica de sapato, eles não têm a perícia que um sapateiro tem, um sapateiro que faz o sapato inteiro atualmente. O que isso significa para o Marx? Que esse indivíduo dentro da fábrica de sapato, por ele não ter um entendimento do processo como um todo, da onde vem a matéria-prima, de onde vão os interesses do consumidor, o que ele está buscando naquele determinado momento, ele perde o controle sobre o próprio trabalho. Ele usa até a agricultura para falar de tudo isso, né? E quando ele perde em controle sobre o próprio trabalho, ele se objetifica, né? É importante a gente fazer né, o que é um sujeito e o que é um objeto. Tem até uma, uma corrente historiográfica, né, que fala da objetificação dos sujeitos na escravidão, né? Quando um sujeito ele é um objeto, ele é um animal, né, ele não é entendido como humano. E quando ele não é entendido como humano, ele não é entendido como igual. Ele não é entendido como um detentor de direitos. E essa é a explicação de por que a classe operária ela é desumanizada, né? A gente não olha por um indivíduo em condição de pobreza na rua e pensa nele enquanto um ser humano. Alguns até fazem isso. Normalmente a gente pensa nele enquanto um animal, a gente não quer vê-lo, até porque ele estar ali mostra as fragilidades de todo o nosso sistema social, né? Então, ó, liga pro serviço social que tem um cara aqui. Aí o que o serviço social fala? De onde é que tu veio? Ah, eu vim de Campo Grande. Toma aqui a passagem de ônibus, volta para lá. A pessoa vai embora. E aí deixa de ver, né? Ou a gente vê
e não percebe, que é a questão da invisibilidade dessas pessoas, né? E aí tudo isso está dentro dessa ideia de uma desumanização, né? Que foi se construindo aí. Entretanto, da mesma forma que todos os outros, né, modos de produção, para o Marx, o capitalismo como um todo outro, ele produz, né, como se fosse o vírus, né, que vai mudar esse sistema de dentro para fora. E aí essa própria desumanização da classe operária que é o problema, porque para o Marx, né, essa busca, a classe operária, ela também vamos dizer assim, o desafio do capitalismo é que a classe operária ela não tem condições de se autorrealizar. Lembra daquela autorrealização que a gente falava antes? Da busca pela melhor versão de mim mesmo? Né? Se eu estou trabalhando 16 horas por semana e se o dia que eu trabalho eu sou demitido e outro pega o meu lugar, como é que eu vou me autorrealizar enquanto pessoa? Como é que eu vou me desenvolver enquanto ser humano pensando aí o uso e a aprimoração constante da razão? Não tem como. Então, esse é um dos elementos que vai estar dentro desse capitalismo, né? O Marx vai chamar de mais-valia, né, o excedente produtivo que vai ser o gerador dessa acumulação capitalista. E é essa mais-valia que vai ser responsável, então, pela exploração do trabalhador. Esse tempo a mais, né, que o capitalista vai pagar para o operário produzir, né, esse tempo que sobra, né, entre o custo do operário, pensando, né, o sistema produtivo como um todo. Né, e, por exemplo, para produzir uma garrafa d'água eu trabalho 6 horas. Então, e eu trabalho 8 horas por dia, e por dia eu produzo uma garrafa d'água. As outras 2 horas eu ofereço a outra garrafa d'água. Então, ao longo de uma semana, eu vou conseguir produzir 5, quase 6? 2, 6, quase 7 garrafas d'água. 6,2 garrafas d'água, né? Então, 6,2 garrafas d'água. 6,3. 6,2 e 25, para ser mais exato. O cara das humanas não é fácil. O capital, então, né, ele vai proporcionar lucros que, por sua vez, né, isso até é uma discussão que um economista chamado Immanuel Wallerstein ele coloca. Né? Tá, se a busca por lucro ela existe desde que o homem é homem, o que é novo no capitalismo? Bom, é verdade. Né? O que marca o surgimento do capitalista? A crença de que o meu capital ele pode tanto gerar mais capital, no sentido de dinheiro gerar dinheiro, né? Quanto a crença de que todo lucro que eu tiver precisa ser reinvestido. Quando eu tenho lucro, vamos pensar história moderna. Vocês viram com o professor Marco Aurélio a questão do metalismo. Metalismo não é o pessoal do metal. Não. Metalismo é a ideia de que todos os estados precisam ter uma balança comercial positiva, vender mais do que comprar e ter um excedente de metal em seus cofres. Beleza. Percebam que a busca aqui é ter um excedente. E esse excedente como um seguro, como algo que me mantém seguro, né? Não um seguro como a gente entende hoje. Né? O capitalista ele vai viver em cima do risco, tanto que tem essa relação de risco-retorno. Né? Quanto mais eu botar do meu dinheiro no mercado, mais dinheiro eu tiro de volta. Se eu vou investir, e aí investir né, se eu vou te investir de uma qualidade é tornar-te aquilo, né? Investir é colocar algo, dar algo a alguém, né? E aí eu vou investir o meu dinheiro no banco. Se eu dou o meu dinheiro para o banco, tá lá na poupança, eu estou ganhando 0,0 alguma coisa. Quase nada, mas estou ganhando.
Porque o banco está usando o meu dinheiro. É claro que o banco pega o meu dinheiro e oferece no cheque especial a 8, 10, no cartão de crédito a 15, enfim. Né? É assim que o banco ganha dinheiro. Que ganham, né, o dinheiro, o nosso dinheiro. É assim que o banco tem lucro. Né? Mas Mas essa é a ideia, né? No capitalismo tem risco. Lá no metalismo eu tenho risco. Tudo bem, tem as grandes navegações e tal, tem risco do navio naufragar, mas a minha preocupação é de acumulação. Né? Por que as primeiras existiram guerras que duraram mais que a Primeira Guerra Mundial? Né? Mas por que a Primeira Guerra Mundial ela é inovadora? Porque é a primeira vez que a guerra ela entra dentro da economia da nação e passa a funcionar junto como dentro do sistema econômico. Né? Eu não tenho um excedente nos cofres públicos para fazer a guerra. Eu tenho os cofres públicos mantendo a guerra e a guerra mantendo os cofres públicos. Isso é capitalismo. Nesse ponto, outro elemento, né, para pensar esse capitalismo é que a competição é constante. Se a competição é constante, para me manter na competição, eu tenho que acumular constantemente. Se eu não aumento gradativamente a minha capacidade de acumulação, eu vou me tornando menos competitivo. É. E, e, e isso é capitalismo básico, assim, né? Eu tenho que e a minha capacidade de acumulação eu aumento como? Pegando novos mercados, né? Provedores de internet, né? No começo a gente tinha provedores locais, das cidades, regionais. Agora, cada vez mais, as grandes empresas estão chegando e ocupando esses espaços com valores mais acessíveis para a gente, porque essas empresas têm uma grande estrutura, né, e acabando com esses pequenos provedores, por exemplo, né, para a gente pensar assim nesse espaço de acumulação competitiva. Os desequilíbrios, né, que a gente vai ter aqui, né? Então eu vou ter aqui para garantir níveis salariais sempre baixos e capacidades de retorno altas, eu vou precisar ter um exército industrial de reserva. Né? Que é aquilo que a gente falou nas aulas anteriores sobre a indústria civil, né? A indústria da construção civil. Né? Quando ela estava extremamente aquecida e eu não tinha uma grande oferta de pedreiros e pedreiras, né? Eu tinha que aceitar quem vinha. Mulheres entravam no mercado de trabalho mais facilmente. Com uma indústria de construção civil desaquecida, eu tenho um exército industrial de reserva amplo. Né? Eu posso baixar o salário dos grupos de trabalhadores, porque eu sei, né? Eu, enquanto trabalhador, sei que se eu não aceitar o que me é oferecido, outro ocupará o meu lugar. E aí como é que eu vou sobreviver? Se a única coisa que eu tenho no meu no sistema capitalista é o meu tempo para oferecer. Eu não tenho outro capital para oferecer, eu só tenho o meu tempo. Né? Nesse sentido, aumentar o lucro vai ser diminuir os custos produtivos também, que também vai significar mecanizar o processo produtivo. Quando a gente fala em mecanização, é um entendimento muito claro para a gente, que quanto mais eu mecanizo, né, esse sistema produtivo, essa mecanização ela é custosa num primeiro momento, mas a primeira coisa que falam para a gente é depois de 4 meses essa máquina já se pagou. Depois de 5 anos esse parque industrial já vai estar dando lucro. E é essa conta que sempre faz, né? Sempre se é feita. Então, nesse ponto, a condição do trabalhador ela vai se tornar cada vez mais precária. Né? E precária no sentido de ser cada vez mais difícil. Né? E isso, de uma forma geral, né? A gente sente que cada vez mais tem que se capacitar mais para poder estar disputando condições melhores de vida. Eu quero pensar com vocês aqui que há um tempo atrás, por exemplo, para entrar como professor no CEPAM, né?
Há alguns anos não, né? Há algumas décadas, tinha que ter graduação. Depois tinha que ter especialização. Depois tinha que ter graduação, especialização e mestrado. Agora não são feitos mais concursos na UFMS que não sejam para doutores. Então, ou seja, o indivíduo precisa dedicar 10 anos de formação, que é 4 na graduação, 2 no mestrado e 4 no doutorado, para conseguir estar ocupando um cargo como o de professor universitário no CEPAM. Então, para conseguir ter condições de vida que são as. Porque a gente sabe que os professores universitários têm as melhores condições de vida dos professores. Não que as condições de vida dos professores universitários sejam equivalentes à de um médico que dedicou 10 anos da sua vida ao estudo. Não são. Ou a um advogado, ou a um engenheiro, né? Ou a um enfermeiro até mesmo, que dedicou 10 anos da sua vida a um estudo, né? Ou outras profissões. Ou um cara de TI, né? De tecnologia da informação. Então, esse é um ponto, mas são escolhas que a gente faz, né? Só para falar dessas precárias condições de trabalho e dessa necessidade constante de aperfeiçoamento, né? Nesse ponto, a gente chega num conceito que é a base para a gente entender a produção da, da, da própria teoria marxista como um todo, que é o conceito de crise, né? De que o salário pago ele não vai crescer na mesma proporção que aumenta o crescimento produtivo, né? E assim a gente vai ter um constante desnível, né? E uma acumulação cada vez maior daqueles que têm os meios de produção, diferente de uma instabilidade cada vez maior daqueles que estão vendendo a sua força de trabalho, né? E aí, né? Em função disso, eu vou ter uma miséria crescente do proletariado, em função dessa concentração econômica, né? E aí, para o Marx, né, essa ideia de uma crise constante, de uma miséria crescente, vai ser a base para essa revolução inevitável do proletariado. A revolução seria inevitável com base no acúmulo cada vez maior dos capitalistas e na pobreza cada vez maior do proletariado. Então, assim, ainda, né, à medida que essas complexificações das relações de trabalho fossem ocorrendo, né, por exemplo, se a gente pensar os motoristas de aplicativo, né? Motoristas de aplicativo, quando começou a pandemia, a Uber ou iFood, Eats, todos eles, né, vão ajudar os motoristas de aplicativo. Não, não vão. Eles foram ajudar os proprietários de estabelecimentos comerciais, né? Então, ou seja, por quê? Porque o exército de reserva de motoristas de aplicativo é muito maior, né? E tem muito menos poder do que os restaurantes, para a gente pensar. E porque as relações de trabalho do outro lado são mais precárias, né? Do lado dos motoristas de aplicativo. Então, para o Marx, a crise que o capitalismo instaura, ela vai ser cada vez maior, né? E ela levaria então a essa revolução inevitável. Esse é o entendimento, né, de crise produzido pelo marxismo. E aí até é interessante a gente pensar, né, porque nesse século XIX, a ideia de que a crise levaria, né, à revolução, ela também levou ao entendimento, né, de que então cabia ao Estado lidar com esses momentos de crise, né, até porque não é do interesse da burguesia que essa revolução ocorra, vamos pensar assim, né? Até porque essa burguesia ela se apropriou do poder político, né, com as revoluções burguesas. Nesse sentido, né,
cabia à burguesia fazer algumas concessões em alguns momentos para evitar, né, que a revolução que fosse inevitável acontecesse, né? Até porque esse governo ele vai entrar, né, vai entrar em ação, né, justamente para intervir quando o sistema capitalista ele a sua viabilidade é ameaçada, né? E aí para o Marx, então, só a revolução ela tem o poder de depor o Estado, e aí os proletários vão se apropriar do Estado e vão produzir as mudanças necessárias, né? Qual é a ideia central, então, aqui, né? Que com essa acumulação constante produzidas pelas indústrias, se concentrariam em um número cada vez menor, né? Gigantescas empresas monopolistas e oligopolistas, né? E com isso ia ter também uma concentração de capital, né? E essa concentração de capital, ela ia levar a diversidades, né, que tornaria impossível a sobrevivência do próprio sistema capitalista, né? E aí o capitalismo levaria o próprio capitalismo ao seu fim, né? E aí a ideia de crise ela é muito importante, por quê? Né? E a ideia de que crise como o começo do fim, né? E aí é legal a gente pensar isso, pensando isso no século XIX, crise como o começo do fim. Hoje, quando a gente fala de crise, a gente pensa, é só mais uma crise. E aí essa crise, não, logo nós passaremos por essa crise, né? E aí a gente já não tem mais medo de crise, né? Isso mostra também pra gente o quanto, é claro que existem pessoas que ainda acreditam que a revolução socialista está para ocorrer, né? Que o operariado vai adquirir consciência da opressão que os detentores dos meios de produção produzem, né? Geram a esse proletariado, e ele vai perceber que os únicos grilhões que ainda o seguram são os grilhões da falta de consciência, enfim. Há pessoas que acreditam nisso, né? Mas eu quero chamar a atenção para vocês, né, para essa coisa de que e existem, né, por exemplo, marxismo agora de orientação ecológica, né? Não, ó, o capitalismo tá aí mostra o meio ambiente, a crise ambiental tá aí para mostrar, né, que os limites para esse mercado na vida humana, né, para as relações de mercado na vida humana, os limites para esse consumo desenfreado. Eu também quero acreditar nisso, né? Eu quero acreditar que existem limites para o nosso consumo desenfreado. Mas, né, a noção de crise, que é a base para o surgimento da revolução, né, como ela precisa ser olhada historicamente, né? A gente tem na nossa realidade hoje uma crise como parte do sistema capitalista. O capitalismo em crise ele se autoaperfeiçoa, né? A noção de que é crise, então a gente tem que aceitar que a que a que os nossos salários vão se diminuir por um tempo, enfim, esse tipo de coisa. Alguém levantou a mão. Ô, professor, Oi, fui eu, Guilherme. pode falar. O senhor está discutindo sobre a teoria de Marx e essa questão da crise. Essa semana eu estou fazendo disciplina de sociologia e a professora Vivian, e coincidentemente a gente falou só sobre Karl Marx essa Aham. semana na aula. E ela falou sobre isso e ainda ela disse assim, não que o Marx se previu, né? Porque não tá falando, a gente está falando sobre ciência, Sim. mas ele não percebeu esse rearranjo da crise no sistema capitalista, porque a crise faz parte do sistema capitalista. E se fosse pensar da forma que ele pensou, que a crise do sistema capitalista levaria a um outro modo de produção, ela falou que deu exemplo de que na crise de 1929 o sistema capitalista deveria ter acabado nesse caso. Sim. Mas ali eu acho que só foi o fim do liberalismo clássico, assim, foi uma criação de um neoliberalismo. Sim. Sim. A gente vai olhar, é legal, que bom saber, né?
né? Significa que nenhum dos dois está mentindo. É bom saber que bate assim, e a gente vai olhar para 29 quando a gente for trabalhar Contemporânea 2, né? E vai conseguir ver isso, né? É um rearranjo. A gente tem esse fim de um liberalismo. E assim, não é nem fim de liberalismo, né? Porque nem começa ali a sociedade de bem-estar coletivo, né? Bem-estar social. Mas tem uma regulamentação, né, do capitalismo especulativo. Que, enfim, que a gente tem crise. A crise de 2008 foi mais forte que a de 29, mas a gente nem sentiu, né? Porque, enfim, tem essas coisas todas. Mas é isso. A crise dentro do sistema, né? É por isso que é legal a gente pensar, né? Por que é muito mais. Por que os direitos trabalhistas conquistados ao longo do século XX estão sendo desfeitos muito rapidamente, né? Porque se antes se acreditava ainda, se tinha um pouco da crença nessa doutrina do socialismo, né, do marxismo, do socialismo marxista, de que se não fossem feitas concessões, né, a gente poderia ter uma ruptura social, uma transformação da sociedade. Agora a gente já não tem mais nem essa crença. O medo do socialismo, o medo do comunismo, por mais que falem, o comunismo está aí, não sei o quê. Não, né? Isso é só a criação de um inimigo coletivo para dar unidade a uma determinada pauta política, né? O empresariado sabe que o comunismo não está aí, né? Vamos pensar assim, o capitalista real sabe que uh, a crise é a norma, né? E aí, com a crise sendo a norma, é claro que esse capitalista real, ele também é refém desse sistema, né? A gente não pode, o capitalista é maligno. Não, o capitalismo, ele também é refém desse sistema, né? Que criado por eles, né? E aí refém, né? Diferente de quanto um trabalhador é refém do sistema, mas se esse capitalista não busca acumulação constante, tá perdido. É isso aí. Então, eu mandei para vocês essas duas perguntinhas. Quais os pressupostos psicológicos que embasam o pensamento liberal clássico? Ou vocês escolhem uma das duas, tá? Quais as características que levarão ao surgimento da Revolução Socialista? Então, vocês escolham uma das duas perguntinhas, respondam. À medida que vocês forem respondendo as perguntas, eu vou dando presença, são as perguntas que vão, né? Porque aí às vezes a gente perde a aula, enfim, aquela coisa. São as perguntas que vão conferir presença a vocês. Então, hoje terminamos um pouco mais cedo. Mas eu convido vocês então a usar esse espaço agora dessa nossa 1h30 que nós temos ainda, para vocês responderem as perguntas e já se liberarem da nossa aula de hoje. Dúvidas? Maravilha, então. Eu agradeço a todos e todas pela nossa aula de hoje. Se vocês puderem, fiquem em casa. A coisa não está fácil. Usem máscara, usem álcool gel, lavem as mãos. Porque agora a gente já não tem mais informação da fila, da quantidade de leitos ocupados. A gente agora tem informação do tamanho da fila para a ocupação dos leitos, né? E normalmente quando desocupa um leito é porque alguém faleceu. Então fiquem em casa, se cuidem, tomem cuidado e a gente se vê semana que vem, quando a gente vai discutir Revolução Francesa e Iluminismo. Vamos discutir os pressupostos intelectuais da Revolução Francesa e esse surgimento, explicando um pouco de conteudismo e um pouco de filosofia na aula que vem. Tá bom? Muito obrigado e um bom final de semana. Tchau, tchau.